Meus pais me abandonaram por 9 anos para cuidar da minha irmã doente. Quando eles voltaram, eu fingi que eram apenas pessoas aleatórias para mim. Ei, Reddit, então essa vai ser longa, mas confia em mim, vale a pena. Meus pais literalmente me abandonaram por 9 anos para cuidar da minha irmã doente. Quando finalmente se lembraram de que eu existia e tentaram voltar andando tranquilamente para minha vida, eu fingi que não fazia absolutamente nenhuma ideia de quem eram aquelas pessoas aleatórias. A expressão no rosto deles foi perfeita. Beijo do chefe. Hoje eu tenho 27 anos, mas toda essa confusão começou quando eu tinha 10 anos. Foi quando minha irmã Lily recebeu o diagnóstico de algum distúrbio genético raro que exigia cuidados médicos constantes e supervisão. Eu não vou minimizar o quão sério isso era, ela estava realmente doente e precisava de ajuda, mas o que aconteceu depois é onde meus pais mostraram exatamente quem eles realmente eram. Em vez de descobrir como cuidar dos 2 filhos como pais normais fazem, eles fizeram uma escolha. Eles me chamaram para conversar na sala de estar numa tarde e disseram que eu iria morar com a vovó e o vovô por um tempinho, para que eles pudessem se concentrar no tratamento da Lily. Um tempinho virou 9 anos. 9 anos. Eu tinha 10 anos quando eles me deixaram na casa dos meus avós com 2 malas e um monte de promessas de que viriam me visitar o tempo todo e que aquilo era só temporário. Alerta de Soiler, eles mentiram. Minha mãe me abraçou, disse para eu ser forte e então eles foram embora. Foi isso. Sem olhar para trás, sem hesitação, simplesmente sumiram. Nos primeiros meses eu ficava achando que eles iam voltar para me buscar a qualquer dia. Eu arrumava minhas malas toda sexta-feira, pensando que talvez aquele fim de semana fosse o escolhido. Minha avó me encontrava sentado na varanda com minha mochila, esperando. Depois de cerca de 6 meses, eu parei de arrumar as malas. Depois de 1 ano, parei de perguntar quando eles iam voltar. No segundo ano, eu já tinha parado de pensar nisso durante o dia. A dor simplesmente virou um ruído constante de fundo, como um zumbido no ouvido, só que emocional. A 4ª série foi difícil. Eu era o aluno novo em uma escola nova, morando com meus avós, em um bairro onde todo mundo tinha famílias normais. As crianças perguntavam por que eu não morava com meus pais e o que eu deveria dizer. Isso funcionava muito bem com um grupo de crianças de 10 anos. Eu comecei a me meter em brigas, não porque eu fosse uma criança ruim, mas porque eu estava com raiva e não sabia como lidar com isso. Algum garoto dizia alguma coisa sobre meus pais, eu perdi o controle. De repente, estávamos na sala do diretor. O vovô teve que ir me buscar 3 vezes em 2 meses. Ele nunca gritava, só me sentava e explicava que brigar não ia consertar nada. Foi aí que o vovô começou a me ensinar a mexer em carros. Todo sábado a gente ficava na garagem dele, trabalhando em alguma coisa. No começo era só ele me mostrando como trocar óleo, verificar a pressão dos pneus, coisas básicas, mas conforme eu fui ficando mais velho, passamos para projetos maiores. Nós reconstruímos um motor inteiro quando eu tinha 13 anos. Levou 6 meses, mas conseguimos. Trabalhar com as mãos, focar em um problema que eu realmente podia consertar, isso ajudou mais do que qualquer outra coisa. O que realmente me pega em tudo isso é que meus avós eram pessoas boas, genuinamente gentis, pessoas decentes que assumiram a responsabilidade quando o filho e a nora decidiram simplesmente desaparecer da vida do próprio filho. O vovô era um mecânico aposentado e a vovó tinha sido enfermeira antes de se aposentar. Eles não eram ricos nem nada, mas deram um jeito. Eles me acolheram sem hesitar, reestruturaram toda a aposentadoria deles em torno de criar uma criança novamente nunca, em nenhum momento, me fizeram sentir um peso. Eles tinham toda a aposentadoria planejada, viajar, visitar amigos, relaxar depois de 40 anos de trabalho duro. Em vez disso, ficaram comigo, e nunca reclamaram. A vovó brincava dizendo que eu a mantinha jovem, que ter uma criança por perto dava propósito à vida dela. O vovô dizia que ficava feliz de ter alguém para passar suas habilidades adiante. Mas eu sabia o que eles tinham aberto mão por mim. Eu sabia das viagens que cancelaram, do dinheiro que gastaram comigo em vez deles mesmos, do sono que perderam se preocupando com uma criança que nem deveria ser responsabilidade deles. Eles estavam no final dos 60 anos quando eu fui morar com eles. Fizeram o melhor que puderam, mas sejamos realistas, existe uma grande diferença entre avós que veem você nos fins de semana e avós que de repente estão assumindo o papel de pais em tempo integral. As costas do vovô não eram boas, então ele não podia jogar futebol ou fazer muitas das coisas físicas que um garoto de 10 anos quer fazer com o pai. A vovó se cansava fácil. Eles me amavam e eu sabia disso, mas não era a mesma coisa que ter seus próprios pais por perto. Meus pais ligavam talvez uma vez a cada 2 ou 3 meses. As conversas eram sempre o mesmo roteiro estranho. Como vai a escola? Você está se comportando para a vovó e o vovô? A Lily está melhor. Estamos tão orgulhosos de como ela está sendo corajosa. Eu percebi como eu nunca era incluído nesse orgulho. Eu só tinha que entender que minha irmã era mais importante do que eu. Com 10 anos, esperavam que eu fosse maduro o suficiente para aceitar que eu tinha sido rebaixado de filho para parente distante.
Essas ligações duravam no máximo 5 minutos. Sempre no viva voz, sempre com os dois falando comigo, como se estivessem checando itens de uma lista. A mãe perguntava da escola, eu respondia com uma palavra. O pai perguntava se eu precisava de alguma coisa, eu dizia não. Depois eles falavam da Lily por 3 minutos seguidos, os tratamentos dela, o progresso dela, o quanto aquilo era difícil para eles. Nenhuma vez eles perguntaram o quão difícil era para mim. Nenhuma vez reconheceram que talvez, possivelmente, eu também estivesse sofrendo. Eu lembro de uma ligação quando eu tinha 12 anos. A mãe perguntou da escola e eu realmente tentei contar para ela sobre um projeto que eu tinha feito sobre o sistema solar. Eu tirei nota máxima, a professora disse que era o melhor da turma. Eu estava orgulhoso. Mas cerca de 30 segundos depois que comecei a explicar, minha mãe me interrompeu dizendo que isso era maravilhoso, querido, mas precisamos ir, a Lily tem uma consulta em 20 minutos. Clique. Foi isso. Ela não conseguiu separar 5 minutos para ouvir algo de que eu realmente me orgulhava. Eles vieram me visitar exatamente 3 vezes nesses 9 anos. 3 vezes. A primeira visita foi cerca de 8 meses depois de me deixarem lá. Eles ficaram 4 horas, passaram a maior parte do tempo no celular, conversando com a equipe médica da Lily, e foram embora antes do jantar. A mãe me abraçou quando chegaram, comentou algo sobre como eu tinha crescido e então basicamente me ignorou pelas 3 horas seguintes enquanto andava de um lado para o outro falando com médicos. O pai passou a maior parte da visita no quintal, no telefone. Eles foram embora depois do jantar, sem passar a noite, dizendo que precisavam voltar caso a Lily precisasse deles. A segunda visita foi talvez 2 anos depois, durou ainda menos tempo. Eles apareceram por volta do meio-dia, almoçamos em algum restaurante de rede onde ninguém falou sobre nada de verdade. E eles já tinham ido embora às 3 horas da tarde. Essa visita eu lembro bem porque foi 2 semanas depois do meu 13º aniversário, um aniversário que eles tinham esquecido completamente, nem sequer um cartão. Quando eu mencionei isso no almoço, minha mãe ficou horrorizada e prometeu enviar alguma coisa para compensar, ela nunca enviou. A terceira visita foi tão breve e estranha que eu mal me lembro dela, talvez tenha sido no 5º ou 6º ano. Eles chegaram de manhã, sentaram na sala por cerca de 1 hora, fazendo conversa fiada com a vovó e o vovô, mal falaram diretamente comigo e depois foram embora. Eu lembro do meu pai dizendo que eles deveriam fazer isso com mais frequência enquanto saíam pela porta. Voz do narrador, eles não fizeram isso com mais frequência. Aniversários, eu recebi um cartão pelo correio com $20 dentro. Às vezes eles lembravam de ligar, às vezes não. No meu 11º aniversário, nenhuma ligação. No 13º, nenhum cartão. No 15º, eles ligaram 3 semanas atrasados e agiram como se isso fosse totalmente normal. Desculpa, querido, as coisas têm sido tão caóticas com os tratamentos da Lily. Sempre uma desculpa, sempre sobre a Lily. O Natal era a mesma coisa, um cartão genérico, talvez $50, uma ligação de 2 minutos em que minha mãe chorava sobre o quão difícil tudo estava para eles, para eles. Nenhuma vez eles perguntaram o quão difícil era para mim. Meu primeiro Natal na casa da vovó e do vovô, eu tinha 11 anos. Eu acordei esperando, eu nem sei o que eu esperava, mas havia essa pequena esperança de que talvez meus pais me surpreendessem, aparecessem, passassem o dia comigo. Em vez disso, recebi uma ligação às 9 da noite em que eles me desejaram Feliz Natal e imediatamente começaram a falar sobre como a Lily finalmente estava dormindo a noite inteira de novo. Eu fui dormir naquela noite e chorei pela primeira vez em meses. A vovó me encontrou na manhã seguinte, com os olhos ainda vermelhos. Ela não disse nada, apenas me abraçou e fez meu café da manhã favorito. Essa era ela. Ela não podia consertar a situação, não podia trazer meus pais de volta, mas podia fazer panquecas com gotas de chocolate e sentar comigo enquanto eu comia. Pequenas coisas assim significavam tudo. Sabe o que bagunça a cabeça de uma criança? Ver seus pais escolherem seu irmão em vez de você, não do jeito normal de sua irmã precisa de mais atenção agora, mas do jeito de nós literalmente não temos espaço em nossas vidas para vocês dois. Toda vez que eu via um pai brincando de pegar bola com o filho no parque ou uma família comendo junto em um restaurante, eu sentia esse peso no peito. Aquilo deveria ser eu, aquilo era para ser eu. A escola era estranha. Os professores perguntavam sobre meus pais durante as reuniões e eu tinha que explicar que morava com meus avós porque minha irmã estava doente. Os olhares de pena ficaram cansativos rapidamente. Outras crianças falavam sobre férias em família ou sobre o que seus pais faziam para viver, e eu apenas ficava sentado em silêncio fingindo que não me importava. Algumas crianças perguntavam por que meus pais não me queriam. Essa pergunta me perseguiu por anos. Mas aqui está o que me salvou, meus avós nunca falaram mal dos meus pais para mim, nem uma única vez. Eles ficavam frustrados, eu conseguia perceber pelo jeito que a vovó ficava quieta e de lábios apertados depois de uma daquelas raras ligações, mas eles nunca diziam nada diretamente negativo. Eles simplesmente continuavam aparecendo para mim todos os dias. O vovô me ensinou a trocar óleo,
consertar uma torneira vazando, fazer trabalhos básicos de elétrica. A vovó me ensinou a cozinhar, lavar roupa, administrar dinheiro. Eles estavam me criando enquanto meus pais de verdade estavam brincando de casinha com apenas um filho. Quando eu fiz 13 anos, comecei a trabalhar meio período em um mercado local, ensacando compras e recolhendo carrinhos, salário mínimo, mas era meu. Eu economizei quase cada centavo. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma quantia razoável guardada. Aos 16, comprei para mim mesmo um Honda Civic todo acabado, à vista. Meus pais não contribuíram com um centavo para nada disso. Eles nem sequer sabiam do carro até meses depois de eu tê-lo comprado. O ensino médio foi quando eu realmente comecei a florescer. Entrei para o time de luta livre, algo que eu podia fazer sozinho, sem precisar de pais na arquibancada toda semana. Fiquei bem bom nisso também. Entrei para o time principal no segundo ano, fui para as regionais no terceiro e no último ano. A luta livre se tornou minha válvula de escape para toda aquela raiva e frustração que eu carregava havia anos. Cada luta era uma chance de provar algo para mim mesmo, mesmo que não estivesse claro o que exatamente eu estava tentando provar. Meu treinador, o treinador Henderson, viu algo em mim desde o primeiro dia. Ele era aquele tipo durão de ex-fuzileiro naval que não aceitava besteira de ninguém, mas que também se importava de verdade com seus lutadores. Depois de um treino, um dia no meu primeiro ano, ele me puxou de lado e perguntou sobre minha situação. Eu dei o básico, morando com os avós, pais focados na irmã doente. Ele apenas assentiu e disse, certo, se precisar de alguma coisa, venha falar comigo. Aquilo significou muito mais do que ele provavelmente imaginava. O treinador Henderson se tornou uma constante na minha vida. Ele me dava carona para casa depois dos treinos quando as costas do vovô estavam ruins demais para me buscar. Ele colocava discretamente barras de proteína e bebidas esportivas na minha mochila quando sabia que o dinheiro estava curto em casa. Ele nunca fazia disso um grande assunto, apenas fazia. Quando eu entrei para o time principal no segundo ano, ele foi a primeira pessoa a me dizer que estava orgulhoso de mim. Não foi bom trabalho, não foi belo esforço, ele disse eu estou orgulhoso de você. Não vou mentir, quase chorei ali mesmo no tatame. Adivinha quantas lutas meus pais assistiram? 0, nenhuma. Meus avós compareceram a cada luta que conseguiam fisicamente assistir. O vovô levava sua almofada para sentar por causa das costas e a vovó levava lanches para o time. Eles sentavam na arquibancada e torciam mais alto do que qualquer outro pai ali. Os pais de outros garotos vinham conversar com eles, diziam que eu era um ótimo lutador, como eu era disciplinado. A vovó sorria de orgulho e dizia esse é o nosso menino. Mas às vezes eu observava outros lutadores com seus pais na arquibancada, pais gravando as lutas com o celular, mães pulando e comemorando, famílias inteiras ali para apoiar um único filho, e eu sentia aquele peso familiar no peito. No meu último ano do ensino médio, eu cheguei às finais regionais, a maior luta da minha carreira no colégio. Perdi por 2 pontos para um garoto que depois conseguiu uma bolsa da Divisão 1. Foi a melhor luta que eu já tinha feito. Quando saí do tatame, olhei para as arquibancadas e vi a vovó e o vovô de pé, aplaudindo. O treinador Henderson veio até mim, apertou minha mão e disse que eu tinha feito tudo certo, e eu fiquei feliz. Eu realmente fiquei, mas mais tarde naquela noite, sozinho no meu quarto, não consegui evitar me perguntar se meus pais ao menos sabiam que eu lutava, se sabiam que eu tinha chegado às regionais, se importavam. Academicamente, eu mantive a cabeça baixa e fiz meu trabalho. Mantive uma média de 3,6 sem muito esforço. Eu não era nenhum gênio, mas entendi cedo que as notas eram minha saída daquela situação, daquela cidade pequena, daquela dor. Então eu comparecia, fazia os trabalhos, fazia as provas. Os professores gostavam de mim porque eu era quieto, confiável, nunca causava problemas. Alguns deles sabiam da minha situação, cidade pequena, as coisas se espalham, e às vezes perguntavam como estavam as coisas em casa, se eu precisava de ajuda extra com alguma coisa. Eu sempre dizia que estava bem, era mais fácil do que explicar. Eu me formei no ensino médio com média 3,6 e uma bolsa parcial de luta livre para uma universidade estadual a cerca de 1 hora de distância. Fui aceito no curso de administração. Não era Ivy League nem nada sofisticado, mas era uma boa escola, e eu conseguiria pagar com a bolsa, alguns empréstimos estudantis e trabalhando meio período. Meus avós fizeram uma pequena festa de formatura para mim, só eles, alguns vizinhos e meu treinador de luta. Meus pais enviaram um cartão. Naquele ponto, eu nem fiquei surpreso ou magoado, eu só estava anestesiado em relação a isso. A faculdade foi onde tudo mudou para mim. Eu estava longe da casa onde passei toda a minha infância como filho esquecido. Eu podia me reinventar. Ninguém ali conhecia minha história, a menos que eu contasse. Eu trabalhei como segurança noturno em uma fábrica, o que pagava bem melhor do que o salário mínimo e me permitia estudar durante as horas tranquilas. O turno era das 11 da noite às 7 da manhã, o que significava que eu terminava o trabalho, tomava um banho rápido e ia direto para as aulas da manhã. Era brutal, mas era meu.
O trabalho de segurança era praticamente perfeito para mim. A maioria das noites era tranquila. Eu fazia minhas rondas a cada hora, checava as portas, monitorava as câmeras, e fora isso, tinha tempo para estudar. Eu ficava sentado na sala da segurança com meus livros espalhados, resolvendo problemas de gestão da cadeia de suprimentos ou estudando para as provas. Um dos seguranças mais velhos, o Frank, simpatizou comigo. Ele trazia sanduíches que a esposa dele fazia e se certificava de que eu não estivesse dormindo no serviço durante as semanas de prova. Eu fazia carga completa todo o semestre, entre 15 e 18 créditos. Gestão da cadeia de suprimentos não é o curso mais empolgante, mas é prático, e descobri que eu era muito bom nisso. Meus professores perceberam cedo que eu realmente me importava. No meu segundo ano, eu chamei a atenção da professora Martinez, que dava logística avançada e tinha conexões na indústria. Ela começou a me incentivar a me candidatar a estágios. No verão depois do segundo ano, consegui um estágio em uma empresa regional de logística. Pagava $15 por hora, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Esse estágio levou a outro no terceiro ano, com uma empresa maior. No meu último ano, eu já tinha 2 estágios no currículo e as empresas que recrutavam no campus estavam interessadas. Foi assim que eu recebi uma oferta de emprego antes mesmo de me formar. A empresa era especializada em logística farmacêutica. O salário inicial era de $62.000 por ano, mais dinheiro do que eu jamais tinha imaginado. Ganhar. Quando recebi a carta da oferta, fiquei olhando para ela por quase uma hora. Liguei imediatamente para meus avós. A vovó chorou, o vovô ficou emocionado. Naquela noite, levei os dois ao restaurante mais chique da cidade para comemorar. Vi eles olhando os preços do cardápio e dizendo que era caro demais. Eu disse que não me importava e mandei eles pedirem o que quisessem. Eu me formei na faculdade quando tinha 23 anos. A vovó e o vovô estavam lá, sentados na primeira fila, apesar de os joelhos do vovô estarem acabados e a vovó já precisar de um andador naquela altura. Eles tinham envelhecido tanto naqueles anos, mas insistiram em ir. Nós não perderíamos isso por nada, o vovô disse. Eu os vi chorando durante a cerimônia, vi a vovó tirar o que deviam ser umas 50 fotos com o velho celular de tampa dela. Enquanto isso, meus pais, que eu não via pessoalmente desde aquela terceira visita estranha quando eu tinha talvez 15 anos, não estavam em lugar nenhum. Eu não os convidei. Por que convidaria? Eles não fizeram parte da jornada. Eles não tinham o direito de aparecer para a volta da vitória depois de terem ignorado toda a corrida. O trabalho era intenso, mas bom. Eu me mudei para uma cidade a cerca de 2 horas da casa dos meus avós, consegui um apartamento decente e comecei a construir uma vida. Eu visitava a vovó e o vovô em fins de semana alternados, levava compras, ajudava nas tarefas da casa e me certificava de que eles estavam bem. Nessa altura, os dois já estavam no final dos 70 anos e desacelerando bastante. Eu já tinha começado a pesquisar comunidades de aposentadoria próximas, onde eu pudesse levá-los eventualmente a algum lugar melhor do que eles jamais conseguiriam pagar sozinhos. Agora é aqui que minha irmã volta para a história. Lembra da Lily, o motivo de tudo isso? Ela esteve doente dos 8 anos até mais ou menos os 17. 9 anos de tratamentos, cirurgias, medicamentos experimentais, tudo isso. E em algum momento por volta do último ano do ensino médio dela, ela entrou em remissão. A doença simplesmente parou. Os médicos não conseguiram explicar, chamaram de milagre. Seja como for, ela estava bem, o que é fantástico, certo? Eu genuinamente fiquei feliz que ela estivesse bem, eu não sou um monstro. Só porque eu fui abandonado não significa que eu quisesse que minha irmã sofresse ou morresse. Mas o que aconteceu depois é o que realmente mostra quem meus pais são. Assim que a Lily melhorou, de repente meus pais se lembraram de que tinham outro filho. Eu tinha 25 anos nessa época. Eu não morava com eles desde os 10, 15 anos. Eles perderam toda a minha infância, toda a minha adolescência, minha formatura do ensino médio, minha formatura da faculdade, todos os aniversários, todos os marcos, e agora queriam voltar. O primeiro contato veio pelo Facebook, de todas as coisas. Minha mãe me mandou um pedido de amizade e uma mensagem. Oi, querido, é a mãe. Temos tentado entrar em contato com você. Podemos ter seu número de telefone. Adoraríamos nos reconectar agora que as coisas se acalmaram. Sentimos tanto a sua falta. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por dias. Agora que as coisas se acalmaram, como se toda a minha existência tivesse ficado em pausa, esperando eles terem tempo para mim de novo. O sentimos tanto a sua falta foi especialmente absurdo. Como você sente falta de alguém que escolheu ativamente não ver por 15 anos? Eu não respondi. Apaguei o pedido de amizade e bloqueei a conta dela. 2 semanas depois, meu pai tentou a mesma coisa. Mesmo tipo de mensagem, mesmo calor falso. Bloqueei ele também. Então eles tentaram ligar para a casa dos meus avós. A vovó mencionou isso durante uma das minhas visitas de fim de semana.
Ela foi cuidadosa, não insistiu, apenas disse que eles tinham ligado perguntando como falar comigo. Eu disse à vovó que entraria em contato quando estivesse pronto. Ela assentiu, compreensiva. Ela tinha visto que o abandono deles tinha feito comigo. Ela sabia melhor do que ninguém que isso não era algo que pudesse simplesmente ser consertado com uma ligação. Mas meus pais não estavam entendendo o recado. Em seguida, tentaram mandar uma carta para a casa dos meus avós, uma carta física, como se estivéssemos vivendo no século XIX. A vovó me entregou a carta sem abrir. Eu joguei no lixo sem ler. Isso continuou por cerca de 6 meses. Eles eram persistentes, admito isso. Eventualmente, eles devem ter investigado um pouco, porque descobriram onde eu trabalhava. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Eu estava na minha mesa numa tarde de terça-feira, trabalhando em um relatório de logística de transporte, quando a recepcionista ligou para o meu ramal. Há 2 pessoas aqui perguntando por você. Eles dizem que são seus pais. Meu coração começou a disparar, não de empolgação, mas de raiva. Eles realmente tinham me rastreado até o meu local de trabalho. Quem faz isso? Eu poderia ter me recusado a vê-los. Provavelmente deveria. Mas algo em mim queria encarar aquilo. Eu tinha passado 15 anos sendo esquecido, o filho que não era importante o suficiente para ficar. Eu tinha construído toda uma vida sem eles, e agora lá estavam eles, aparecendo sem serem convidados porque decidiram que era hora de brincar de família de novo. Então eu desci até o saguão, e lá estavam eles, minha mãe e meu pai, parecendo mais velhos do que eu lembrava, mas nem tanto assim. A mãe tinha alguns fios grisalhos agora, o pai tinha engordado, óculos de leitura pendurados no bolso da camisa. Eles pareciam pessoas comuns de meia idade, mas para mim eram estranhos. No momento em que me viram, o rosto da minha mãe se iluminou. Ela começou a caminhar em minha direção com os braços abertos, como se fosse me abraçar. Meu pai tinha aquele sorriso estranho no rosto, como se tudo fosse completamente normal. E foi aí que eu fiz isso. Eu parei de andar e fiz a expressão mais confusa que consegui, como se estivesse tentando entender quem eram aquelas pessoas aleatórias e por que estavam se aproximando de mim. Posso ajudar? Eu perguntei, com a voz educada, mas completamente neutra, como se eu nunca os tivesse visto na minha vida. Os braços da minha mãe caíram. Querido, somos nós, é a mãe e o pai. Eu inclinei levemente a cabeça, exagerando a confusão. Desculpa, acho que houve algum engano. Eu não conheço vocês. O silêncio que se seguiu foi maravilhoso. O sorriso do meu pai desapareceu. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Do que você está falando? Perguntou meu pai, com a voz ganhando aquele tom áspero que ele tinha quando ficava frustrado. Nós somos seus pais. Eu balancei a cabeça, mantendo a expressão perfeitamente neutra. Não, vocês não são meus pais. Meus pais se chamam Walter e Diane, esses eram os nomes dos meus avós. Eu não sei quem vocês são ou por que estão aqui, mas precisam ir embora. Este é o meu local de trabalho. Pare com isso agora, disse minha mãe, com a voz começando a tremer. Nós sabemos que você está chateado, mas podemos explicar tudo. Senhora, eu interrompi, mantendo a voz calma, vou ter que pedir que vocês se retirem. Eu não sei quem vocês pensam que eu sou, mas não estou interessado no que quer que seja isso. Eu me virei para a recepcionista. Sarah, você pode por favor chamar a segurança. Essas pessoas estão atrapalhando o ambiente de trabalho. Você está sendo ridículo, meu pai retrucou. Nós somos seus pais. Nós criamos você. Foi aí que eu ri, não consegui evitar. Vocês me criaram. Isso é interessante, porque as pessoas que me criaram estão atualmente morando em uma casa pequena a 2 horas daqui. Eles estão no fim dos 70 anos. Foram eles que me ensinaram a amarrar os sapatos, me ajudaram com a lição de casa, foram as minhas lutas, pagaram minhas roupas da escola, garantiram que eu tivesse jantar todas as noites. Esses são meus pais. Vocês não são nada para mim. Minha mãe começou a chorar, lágrimas de verdade. Por favor, tivemos que fazer uma escolha impossível. A Lily estava doente, tivemos que focar no tratamento dela. E eu espero que ela esteja melhor, eu disse, e eu quis dizer isso. Mas isso não muda o fato de que vocês fizeram a escolha de vocês 15 anos atrás. Vocês escolheram ela. Vocês escolheram me deixar e me esquecer. E tudo bem, vocês fizeram o que acharam que precisavam fazer. Mas não apareçam aqui depois de todo esse tempo esperando que eu finja que vocês são meus pais. Vocês não são. Não são há muito tempo. A segurança já tinha chegado então, 2 caras que eu conhecia bem de fazer pausas na sala da segurança. Eles pareciam confusos, mas profissionais. Está tudo bem aqui? Um deles perguntou. Essas 2 pessoas apareceram dizendo que são meus pais, eu disse calmamente. Eu nunca os vi antes. Eles estão causando um distúrbio. Podem escoltá-los para fora. Isso é loucura, meu pai gritou.
Onde estão os pais dele? Contem a eles. Os seguranças olharam para mim, eu dei de ombros. Eu não faço ideia de quem essas pessoas são. Isso foi tudo o que precisou. O segurança começou a conduzir meus pais em direção à porta. Minha mãe estava chorando compulsivamente agora, estendendo a mão em minha direção. Meu pai estava com o rosto vermelho de raiva, ainda gritando sobre como eu era ingrato, sobre como eles tinham sacrificado tudo pela nossa família, sobre como eu estava partindo o coração da minha mãe. Eu apenas fiquei ali observando eles irem embora e não senti nada. Nem satisfação, nem culpa, nem raiva, apenas nada. Eles eram estranhos para mim e essa era a verdade. As pessoas que me criaram foram a vovó e o vovô. Esses dois, eles eram apenas pessoas que por acaso compartilhavam o meu DNA. Depois que eles foram embora, a Sarah, a recepcionista, me olhou com os olhos arregalados. Aquilo foi intenso. Você está bem? Estou bem, eu disse, e estava mesmo. Se eles aparecerem de novo, não me chamem, apenas mandem a segurança retirá-los imediatamente. Pode deixar, ela disse, ainda parecendo abalada. Eu voltei para minha mesa e continuei trabalhando. Minhas mãos nem estavam tremendo. Eu passei anos construindo muros, criando uma vida onde eles não existiam, e naquele momento esses muros se mantiveram firmes. Mas eles não desistiram, claro que não desistiram. O próximo contato veio pelo e-mail da empresa. Meu pai de alguma forma conseguiu encontrá-lo e me enviou uma mensagem longa sobre como eles estavam magoados, sobre como eu estava sendo cruel, sobre como eles mereciam uma chance de explicar. Eu encaminhei para o RH com uma observação sobre um problema de assédio externo. O RH bloqueou o endereço de e-mail dele no sistema da empresa. Depois eles tentaram aparecer no meu apartamento. Eu morava em um prédio com segurança, então eles não conseguiram passar da portaria, mas o porteiro ligou numa manhã de sábado dizendo que um casal estava lá embaixo perguntando por mim. Eu disse a ele que não conhecia ninguém com aqueles nomes e para não deixá-los subir. Ele disse que eles já estavam lá havia uma hora. Eu falei para chamar a polícia se eles não fossem embora. Eles foram embora. Isso continuou por cerca de 2 meses. Eles eram implacáveis. Cartas para o meu apartamento que eu jogava fora sem abrir, mais tentativas pelo Facebook a partir de contas que eles criaram, eles até tentaram entrar em contato com o meu chefe, o que foi um enorme erro, porque ele encaminhou o e-mail deles diretamente para mim e perguntou se eu queria entrar com um pedido de ordem de restrição. Eu disse que estava lidando com isso de forma privada. O ponto de ruptura veio quando eles apareceram na casa dos meus avós. Aquilo cruzou a linha. Eu estava lá para minha visita habitual de fim de semana, ajudando o vovô a consertar um cano vazando embaixo da pia da cozinha, quando meus pais simplesmente entraram. A vovó tinha deixado a porta destrancada porque eu estava entrando e saindo carregando ferramentas da garagem do vovô. Eles literalmente entraram na casa como se fossem donos. Eu estava embaixo da pia com uma chave inglesa quando ouvi a voz da minha mãe. Walter, Diane, precisamos conversar sobre nosso filho. Eu saí debaixo da pia tão rápido que bati a cabeça no cano, mas a dor não importou. Eu me levantei, ainda com a chave inglesa na mão, e fui até a sala onde meus avós estavam sentados no sofá, visivelmente desconfortáveis. Meus pais estavam no meio da sala como se fossem fazer algum tipo de apresentação. Vocês precisam ir embora, eu disse, com a voz dura agora. Não vamos sair até você falar conosco, meu pai disse. Isso já foi longe demais. Eu pedi várias vezes para vocês me deixarem em paz. Vocês apareceram no meu trabalho, na minha casa e agora aqui. Vocês estão me assediando. Saiam antes que eu chame a polícia. Onde estão seus pais? Minha mãe gritou. Você não pode simplesmente fingir que não existimos. Observa, eu disse, puxando o telefone. Estou ligando para a polícia. Vocês têm 30 segundos para sair desta casa. Vai em frente, meu pai desafiou. Chama eles. Vamos contar tudo sobre como nosso filho ingrato se recusa até a falar conosco depois de tudo que sacrificamos. Vocês não sacrificaram nada, eu o interrompi. Vocês fizeram uma escolha. Vocês escolheram a Lily. Vocês escolheram me abandonar por 9 anos. E agora estão com raiva porque eu não estou me jogando aos pés de vocês para recebê-los de volta. Vocês não têm esse direito. Vocês não podem sair da minha vida por 15 anos e depois exigir que eu finja que está tudo bem. Minha mãe estava chorando de novo. Nós achamos que você entendia. A Lily estava morrendo. Eu tinha 10 anos de idade, minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu era uma criança que precisava dos pais. E vocês me largaram aqui e me esqueceram. Vocês têm alguma ideia do que isso faz com uma criança? Vocês sabem como é crescer vendo seus próprios pais escolherem seu irmão em vez de você, crescer sabendo que você não era importante o suficiente para que ficassem? Isso não é justo, meu pai começou. Justo? Eu ri. Vocês querem falar de justo?
Então vamos falar de como vocês me ligaram talvez 6 vezes em 9 anos, de como me visitaram exatamente 3 vezes, de como perderam meus aniversários, minhas formaturas, cada momento importante da minha vida, de como mandavam notas de $20 e cartões como se isso compensasse não estar presente, de como nunca perguntaram como eu estava, como a escola ia, se eu estava bem. Era sempre sobre a Lily, sempre. Ela estava doente, minha mãe gritou. O que nós deveríamos ter feito? Ser pais para nós dois, eu gritei de volta. Dar um jeito, pedir ajuda, havia opções que não envolviam abandonar completamente um filho. Mas vocês escolheram o caminho mais fácil, focaram em uma criança e apagaram a outra da vida de vocês porque era mais simples. Pois bem, parabéns, vocês conseguiram exatamente o que queriam. Vocês tiveram um filho só para focar e agora que ela está melhor não podem simplesmente recarregar o jogo salvo e continuar de onde pararam comigo. A sala ficou em silêncio. Meus avós estavam sentados ali, devastados. Eles nunca tinham me ouvido falar dessas coisas em voz alta. Eu tinha guardado tudo por tanto tempo. Nós sentimos muito, minha mãe sussurrou. Sentimos muito mesmo, achamos que estávamos fazendo melhor. Melhor para quem? Eu perguntei, porque com certeza não foi o melhor para mim. E sabe qual é a parte realmente mais errada de tudo isso? Eu nem culpo vocês por terem focado na Lily quando ela estava doente. Eu entendo, ela precisava de vocês. O que eu não consigo perdoar é o quanto vocês me apagaram completamente. Vocês poderiam ter visitado mais, ligado mais, estado presentes de alguma forma, mas não fizeram isso. Vocês escolheram não fazer, e essa escolha tem consequências. Por favor, meu pai disse, e pela primeira vez ele soou genuinamente quebrado. Nós estamos tentando consertar isso. Vocês não podem, eu disse simplesmente. O que foi feito, foi feito. Vocês não podem me devolver minha infância, não podem me devolver aqueles anos, não podem desfazer o dano de crescer se sentindo completamente indesejado pelos próprios pais. Então, sim, quando vocês aparecem agora pedindo para voltar, eu vou tratar vocês como os estranhos que são, porque é isso que vocês são para mim. Isso não é verdade, minha mãe soluçava, nós somos sua família. Não, eu disse apontando para meus avós, eles são minha família. Eles são quem me criou, quem apareceu todos os dias, quem sacrificou a aposentadoria para cuidar de uma criança que não era obrigação deles. Eles são meus pais em todos os sentidos que importam. Vocês dois são apenas doadores de DNA que se sobrecarregaram e fugiram. Eu puxei o telefone de novo. Estou ligando para a polícia agora. Vocês têm mais uma chance de sair voluntariamente. Meu pai segurou o braço da minha mãe. Vamos embora, isso não está funcionando. Enquanto iam em direção à porta, minha mãe se virou mais uma vez. E a Lily? Você não quer conhecer sua irmã? Aquilo me fez parar. Eu nem tinha pensado na Lily em tudo isso. Quantos anos ela tem agora? 17, 18? Ela acabou de fazer 18 no mês passado, minha mãe disse em voz baixa. Então ela é adulta. Se ela quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso. Mas essa é uma escolha dela, não de vocês. E, para deixar claro, eu não a culpo por nada disso. Ela era uma criança doente que precisava de ajuda. Nada disso é culpa dela. Mas isso não muda o fato de que eu não tenho relação nenhuma com ela. Nós também somos estranhos. Eles foram embora depois disso. A vovó se levantou imediatamente e me abraçou. Eu desmoronei nos braços dela, chorando pela primeira vez em anos por tudo aquilo. O vovô ficou sentado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles sabiam que tudo isso estava ali por baixo, mas ouvir eu dizer em voz alta foi diferente. Você fez a coisa certa, o vovô disse depois de um tempo, defendendo a si mesmo. Depois daquele dia, meus pais finalmente pareceram entender o recado. As tentativas de contato pararam. Nada mais de aparecer em lugares, nada mais de e-mails, nada mais de cartas, apenas silêncio. Cerca de 3 meses depois, recebi uma mensagem no Facebook de uma conta que eu não reconhecia. Quando abri, vi que era da Lily. A foto do perfil dela era recente, de formatura. Ela tinha terminado o ensino médio e parecia saudável e feliz. A mensagem era simples. Oi, eu sei que a gente não se conhece e não estou tentando forçar nada. Eu só queria te dizer que sinto muito. Sinto muito pelo que aconteceu com você por minha causa. Eu não pedi para a mãe e o pai te abandonarem, e se eu tivesse idade suficiente para entender o que estava acontecendo, eu teria feito alguma coisa. Eu entendo se você não quiser falar comigo, mas queria que você soubesse que eu não acho que o que eles fizeram foi certo. Você merecia algo melhor. Se algum dia quiser se encontrar ou conversar, estou aqui, sem pressão. Lily. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo. Ela estava certa, nada disso era culpa dela. Ela era apenas uma criança doente, presa a pais que lidaram com uma situação impossível da pior forma possível.
Eu respondi agradecendo por entrar em contato e dizendo que apreciava o pedido de desculpas, mas que aquilo nunca foi sobre ela. Ela estava doente e precisava de ajuda, eu entendia isso. O que eu não consegui superar foi o fato de a mãe e o pai terem simplesmente me apagado da vida deles em vez de encontrar uma forma de estar presentes para nós dois. Eu disse que não tinha ressentimento específico em relação a ela, mas que também não a conhecia de verdade, que éramos essencialmente estranhos que por acaso compartilhavam DNA. Se ela quisesse tomar um café algum dia e apenas conversar, eu estaria aberto a isso, mas que não estava procurando ter uma relação com a mãe e o pai através dela, aquela porta estava fechada. Ela respondeu quase imediatamente dizendo que entendia, que não era mensageira deles e que também tinha seus próprios problemas com a forma como eles lidaram com tudo isso. Disse que gostaria de tomar um café se eu quisesse, só nós dois, sem expectativas. Quanto aos meus pais, eu não falei mais com eles desde aquele dia na casa dos meus avós. Eles ainda tentaram mais algumas vezes através da Lily, que cortou cada tentativa. Ela dizia para eles que a porta estava fechada e que não iria se meter no meio. A última coisa que eu vi foi que eles tinham se mudado para uma casa menor em outra cidade. Aparentemente, eles tinham gastado tanto dinheiro com os cuidados médicos da Lily ao longo dos anos que estavam bastante apertados financeiramente. Os dois continuaram trabalhando, mas entre as contas médicas e provavelmente o fato de terem vivido basicamente para um único filho por uma década, não tinham conseguido guardar quase nada. Eles estavam olhando para a possibilidade de trabalhar até o final dos 60 anos, talvez começo dos 70. Meu noivo disse que ia levar a irmã dele ao concerto em vez de mim. Disse que ela merecia mais, que tinha comprado aqueles ingressos para o aniversário dela. Então deixou que ela fosse se divertir enquanto eu desmontava tudo entre nós. Quando ela chegou em casa e viu o que eu tinha feito, ela perdeu completamente o controle. Olá, Reddit. Minha noiva decidiu levar a irmã dela ao concerto com os ingressos que eu tinha comprado para o aniversário dela. Eu não disse nada, apenas esperei até ela sair e fiz o que precisava ser feito. Ela voltou para casa e encontrou o apartamento vazio e um bilhete. Deixe-me voltar um pouco para que você entenda como cheguei até aqui. Meu nome é Jensen, tenho 28 anos e sou homem. Cresci em um bairro de classe trabalhadora nos arredores de Cleveland. Meu pai era operador de máquinas e trabalhou na mesma fábrica por 32 anos. Minha mãe era enfermeira de pronto-socorro e fazia turnos duplos para garantir que nunca nos faltasse nada. Eles me ensinaram duas coisas que ficaram comigo: trabalhar duro e não deixar ninguém te tratar como um capacho. Meu pai costumava dizer que respeito não é dado, é estabelecido. Você ensina as pessoas a como te tratar pelo que você tolera. Achei que tinha aprendido isso, mas acontece que saber algo e realmente viver isso são duas coisas diferentes. Trabalho com logística e coordenação de cadeia de suprimentos para uma empresa regional de distribuição. Passo meus dias gerenciando cronogramas de frete, negociando tarifas com transportadoras, rastreando remessas em 3 fusos horários e resolvendo problemas que surgem quando caminhões quebram no meio do nada. Era um trabalho estressante, do tipo que te dá cabelos brancos aos 25 anos, mas pagava bem. Eu ganhava cerca de $75.000 por ano, o que, na nossa cidade, significava que eu podia pagar um apartamento sólido de 2 quartos em um bairro decente e ainda guardar dinheiro para o futuro. Conheci a Fiona no casamento de um amigo, 4 anos antes do incidente. Ela era madrinha, eu conheci o noivo da faculdade. Ela era deslumbrante de um jeito que parecia não estar se esforçando demais, cabelo escuro, olhos brilhantes, uma risada que fazia você querer ser mais engraçado. Ela tinha uma forma de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa no ambiente quando focava em você. Namoramos por 2 anos antes de eu pedir ela em casamento. Fiz tudo do jeito certo. Pedi permissão ao pai dela, planejei uma viagem até um mirante onde tivemos nosso primeiro encontro de verdade, ajoelhei com o anel da minha avó. Ela disse sim, chorou, comemoramos. Achei que tinha encontrado a pessoa da minha vida. A Fiona tinha 27 anos. Trabalhava meio período como recepcionista em um estúdio de yoga no centro da cidade, talvez 20 horas por semana. O resto do tempo ela dedicava a construir sua presença online como influenciadora de estilo de vida. Ela tinha cerca de 6.000 seguidores no Instagram quando ficamos noivos, e tratava isso como se estivesse prestes a ser descoberta por alguma grande marca a qualquer momento. Eu apoiei. Paguei o ring light, o equipamento de câmera, o fundo para as fotos, as caixas de assinatura que ela abria em vídeo. Achei que ela estava correndo atrás de um sonho, e é isso que parceiros fazem. Fomos morar juntos 3 meses depois do noivado. O apartamento ficou no meu nome porque o crédito da Fiona estava destruído por causa de antigos empréstimos estudantis nos quais ela deu calote no início dos 20 anos. Ela tinha ido para uma faculdade particular de comunicação, abandonou depois de 2 anos e a dívida seguiu desde então. Para mim, não era um grande problema. Íamos nos casar de qualquer forma. Assinei o contrato sozinho, coloquei as contas no meu nome, cuidei da internet. No papel, ela era apenas uma ocupante. A Fiona dizia que tinha sorte de me ter. Na época, achei isso fofo.
Olhando para trás, percebo que ela só estava aliviada por encontrar alguém disposto a carregar o peso. Nos primeiros 6 meses, as coisas foram genuinamente boas. Encontramos nosso ritmo. Eu trabalhava longas horas, ela fazia a criação de conteúdo. Passávamos os fins de semana juntos explorando a cidade ou maratonando séries no sofá. Eu pagava a maior parte das contas porque ganhava mais e ela estava construindo a marca dela. Eu não me importava. É isso que você faz quando está construindo uma vida com alguém. Então a Bridie apareceu, a irmã mais velha da Fiona. Ela tinha 30 anos, era divorciada havia cerca de 1 ano e tinha voltado recentemente para nossa cidade depois de esgotar todas as opções em outros lugares. Ela era o tipo de pessoa que atingiu o auge no ensino médio e passou o resto da vida tentando voltar àquela sensação. Ex-rainha do baile, líder de torcida, namorou o quarterback, todo o pacote. Ela se casou com um namorado da faculdade aos 22 anos em um casamento enorme que fez os pais entrarem em dívida. O casamento durou 7 anos até que ele finalmente se cansou de ser tratado como um assistente pessoal com quem ela ocasionalmente dormia. Conheci o ex-marido uma vez, brevemente, em um churrasco de família antes de o divórcio ser finalizado. O nome dele era Evan. Ele me disse, fora do alcance dos ouvidos da família, para observar como a Bridie tratava os trabalhadores de serviços. Disse que isso me diria tudo o que eu precisava saber sobre a dinâmica da família. Na época, não entendi o que ele quis dizer. Pelo que percebi em várias conversas familiares, foi o Evan quem pediu o divórcio, não a Bridie. Ele vinha planejando a saída havia mais de 1 ano, separando as finanças silenciosamente. Quando finalmente tomou a decisão, a Bridie foi pega de surpresa. Ela ficou com a casa no acordo, vendeu em menos de 2 meses e gastou todo o dinheiro em cerca de mais 6 meses. Depois disso, ela estava entre oportunidades, que era o jeito dela de dizer desempregada e orgulhosa demais para admitir. Ela ficou na casa de amigos na antiga cidade por alguns meses, queimou essas pontes e depois passou a rodar entre vários parentes. Quando voltou para nossa cidade e acabou no nosso sofá, ela já tinha esgotado a paciência de 2 tias e dos próprios pais. Ela não tinha um emprego de verdade havia meses e não mostrava nenhum sinal de estar procurando um. A dinâmica foi tóxica desde o primeiro dia. Ela tinha uma forma de fazer tudo girar em torno dela. Se a Fiona tinha tido um bom dia de trabalho, a Bridie tinha uma história sobre como o dia dela tinha sido pior. Se eu mencionava qualquer coisa sobre meu trabalho, o estresse, as conquistas ou qualquer coisa, ela revirava os olhos e fazia algum comentário sobre como empregos corporativos eram prisões que esmagavam a alma de pessoas sem criatividade. Ela não tinha emprego nenhum, vale lembrar, não tinha desde antes de o divórcio ser finalizado, mas tinha muitas opiniões sobre o meu. Ela aparecia 3 ou 4 dias por semana, às vezes mais. Entrava sozinha usando a chave reserva que a Fiona tinha dado a ela sem me perguntar. Comia comida da nossa geladeira, coisas que eu tinha comprado nas minhas idas ao mercado. Deixava pratos na pia por dias, monopolizava a televisão assistindo a qualquer reality show que estivesse acompanhando. Mal reconhecia minha existência, a menos que precisasse de alguma coisa. 3 meses depois desse arranjo, eu já tinha chegado ao limite. Esperei uma noite em que a Bridie tinha ido embora e puxei a Fiona de lado. Olha, eu disse, mantendo a voz calma, eu entendo que ela é sua irmã e que está passando por um momento difícil, mas isso já dura meses. Ela está aqui o tempo todo, come a nossa comida, usa nossas contas. Será que podemos estabelecer alguns limites, como um cronograma de visitas ou um prazo para ela encontrar o próprio lugar? O rosto da Fiona esfriou imediatamente. Ela é família, Jensa. Ela está passando pelo pior momento da vida dela. O casamento acabou, ela perdeu a casa. Não acredito que você esteja sendo tão egoísta. Eu não estou sendo egoísta, estou pedindo limites básicos. Ela comeu um frango assado inteiro ontem sozinha. Aquilo era para ser o jantar de 2 noites. Você está sendo mesquinho, é só comida. Eu estou sendo prático. Nós deveríamos estar economizando para o casamento. Falamos sobre o depósito do local no mês que vem. Não dá para economizar dinheiro alimentando 3 pessoas com uma renda só enquanto ela não contribui com nada. Então isso é sobre dinheiro, que bonito, ela cruzou os braços. Não, é sobre respeito, eu disse, mantendo a voz firme mesmo querendo gritar. Ela não respeita nosso espaço, nosso tempo nem nosso relacionamento. Faz comentários sobre meu trabalho, deixa as coisas espalhadas por toda parte, nunca agradece por nada. A Fiona não respondeu por um longo momento, então soltou a frase que deveria ter me feito sair correndo. Se você realmente me amasse, entenderia que família vem sempre em primeiro lugar. A Bridie não vai ficar aqui para sempre, ela só precisa de tempo para se reerguer. Se você não consegue lidar com apoiar minha família em um momento difícil, então talvez eu não te conheça tão bem quanto pensei. Eu deixei para lá. Esse foi meu primeiro grande erro, não porque eu estivesse errado, mas porque deixei ela transformar limites razoáveis em algum tipo de falha de caráter. É assim que começa.
Eles te testam com coisas pequenas, veem o que você aceita e depois empurram um pouco mais, e mais um pouco. Uma vez, cerca de 5 meses depois, a Bridget pegou meu carro emprestado porque o dela estava na oficina. Disse que precisava para uma entrevista de emprego. Descobri depois que não havia entrevista nenhuma. Ela tinha dirigido 40 milhas para encontrar um cara de um aplicativo de namoro, acumulou uma multa de estacionamento no centro e devolveu meu carro com a luz do combustível acesa. Quando mencionei a multa, ela riu e disse que eu provavelmente podia pagar. Nada mudou depois da minha conversa com a Fiona. Se alguma coisa, a presença da Bridget piorou. Havia um cara no meu trabalho chamado Owen. Ele tinha cerca de 40 anos, trabalhava com relações com fornecedores e era o tipo de pessoa que parecia conhecer todo mundo em um raio de 3 estados. 20 anos na indústria de logística significavam contatos em todos os lugares, empresas de transporte, gerentes de armazém, autoridades portuárias, operadores de locais de eventos, o que você imaginar. Se havia uma conexão a ser feita, o Owen provavelmente já tinha feito durante o almoço em alguma conferência do setor. Mais importante ainda, o Owen era uma pessoa genuinamente boa. Ele me acolheu quando comecei na empresa, quando eu ainda era um garoto de 24 anos. Almoçávamos juntos pelo menos uma vez por semana, e essas conversas eram muitas vezes a melhor parte do meu dia. O Owen também tinha passado por um divórcio, cerca de 8 anos antes. A ex-mulher o traiu com o sócio dele, e as consequências quase o destruíram. Ele se reergueu, se casou de novo com uma mulher que realmente o valorizava e saiu do outro lado com muita sabedoria duramente conquistada sobre relacionamentos. Ele nunca disse nada diretamente sobre a Fiona e a Bridget, mas eu percebia pelo jeito que levantava as sobrancelhas durante minhas histórias que ele via para onde isso estava indo muito antes de mim. Cerca de 6 semanas antes do aniversário da Fiona, eu e o Owen estávamos almoçando nesse lugar de tacos perto do escritório. Comentei que estava tentando encontrar ingressos para ver a banda Midnight Echo. Era uma banda indie de SYNTH Pop que tinha ficado underground por anos antes de o terceiro álbum viralizar. A Fiona era obcecada por eles. Tocava a música deles o tempo todo, tinha um pôster no nosso apartamento, seguia todos os membros nas redes sociais. Eles fariam um único show na nossa cidade como parte da turnê, e os ingressos tinham esgotado literalmente em minutos. Cambistas estavam pedindo $700 ou $800 por ingresso, o que era insano para uma banda que a maioria das pessoas nem tinha ouvido falar 2 anos antes. O Owen se recostou na cadeira e disse que o cunhado dele trabalhava na segurança de eventos daquele local. Falou para ele fazer uma ligação. Eu disse para ele não se dar ao trabalho, mas o Owen já estava mandando mensagem. 1 semana e meia depois, o Owen conseguiu 2 lugares no piso, não eram VIP, mas tinham uma posição sólida, por $450 no total, valor de face, em um mercado onde cambistas estavam cobrando 3 vezes isso. Era enorme. Ele nem deixou eu pagar de volta pelas ligações. Tem certeza disso? Ele perguntou quando me entregou os ingressos. É um grande gesto para alguém que tem a irmã da noiva acampada no sofá. Eu disse que ficaria tudo bem, que aquilo era sobre mim e a Fiona, não sobre a Bridget. O Owen apenas assentiu, mas dava para ver que ele não acreditava. Disse que me ver tentar navegar esse relacionamento já era pagamento suficiente. Mantive os ingressos em segredo por 3 semanas. O concerto estava marcado para o sábado depois do aniversário da Fiona, o que caía numa quarta-feira. Meu plano era entregar os ingressos no dia exato do aniversário dela, assim ela teria alguns dias para ficar animada. Faríamos a noite completa, jantar antes no restaurante favorito dela, o show e talvez uma sobremesa depois naquele lugar na cobertura que ela queria conhecer. Só nós dois, sem a Bridget, uma noite de verdade pela primeira vez em meses. A quarta-feira chegou, saí do trabalho mais cedo, passei na padaria favorita dela e comprei um bolo pequeno. Eu tinha impresso os ingressos, colocado em um envelope com um cartão que eu mesmo escrevi, algo simples sobre o quanto eu a amava e como mal podia esperar para compartilhar essa experiência juntos. Cheguei em casa por volta das 5 da tarde. A Bridget estava lá, claro que estava. Estava esparramada no meu sofá usando o que eu tinha quase certeza de ser o roupão da Fiona, rolando o telefone com os pés em cima da minha mesa de centro. Ela nem levantou o olhar quando entrei. A Fiona estava no quarto se maquiando para um jantar de aniversário que tínhamos marcado com amigos mais tarde naquela noite. Ei, eu disse, colocando o bolo na cômoda e deslizando o envelope até ela, feliz aniversário, abre esse primeiro. Ela pegou com curiosidade e, quando tirou os ingressos, o rosto dela se iluminou completamente, olhos arregalados, boca aberta, choque genuíno. Não acredito, lugares no piso para o Echo, isso está esgotado em todo lugar, como você conseguiu isso? Eu conheço um cara, eu disse, aproveitando a reação dela. Pensei que a gente podia fazer uma noite de verdade, jantar antes, o show, talvez pegar uma sobremesa depois naquele lugar na cobertura que você queria conhecer. Ela pulou e me abraçou por uns 30 segundos, talvez 45.
Tudo parecia como antes, como se fossemos realmente um casal que se amava, em vez de duas pessoas apenas cumprindo rotina enquanto a irmã dela comia toda a nossa comida. Então a Bridie apareceu na porta. O que está acontecendo? Ela perguntou, encostada no batente com aquele olhar irritado. O Jensen me deu ingressos para o Midnight Echo, a Fiona disse, levantando-os, lugares no piso para sábado. O rosto da Bridie passou por várias expressões que eu acompanhei em tempo real, surpresa, depois inveja, depois algo que fez meu estômago se contrair. Ela se afastou do batente e se aproximou, chegando a pegar um dos ingressos da mão da Fiona para olhar. Meu Deus, ela murmurou, você sabe que eu sempre morri de vontade de vê-los, lembra? A gente ouvia o primeiro álbum deles no meu carro no ensino médio, antes de ficarem famosos, isso era nossa coisa. Eu vi a mudança acontecer. Os olhos da Fiona iam de mim para a irmã. Lembro que ela disse lentamente, peguei o olhar que trocaram, mas não falei nada, porque achei que nem a Fiona seria tão ousada. Eu estava completamente errado. A conversa aconteceu 2 dias depois, na sexta-feira à noite. Eu estava na cozinha fazendo jantar, massa com molho cremoso de tomate feito do zero, pão de alho e salada César. A Bridie tinha aparecido todos os dias desde o aniversário, o que não era incomum, mas o clima estava diferente. Ela e a Fiona viviam tendo conversas sussurradas que paravam no instante em que eu entrava no cômodo. Por volta das 7 da noite, a Fiona entrou na cozinha. Então, eu estava pensando sobre amanhã, ela começou, encostada no balcão, enquanto eu mexia o molho. Pensando no quê? A Bridie está passando por um momento muito difícil agora. O divórcio, não ter um lugar próprio, a busca por emprego que não vai a lugar nenhum. Ela anda muito para baixo ultimamente, tá? E você sabe o quanto ela ama o Echo. Eles eram a banda favorita dela antes de serem a minha. Foi ela quem me apresentou a música deles lá no ensino médio. Eu larguei a colher e me virei para ela. Eu já sentia para onde isso estava indo. Para onde isso está indo, Fiona? Ela soltou um suspiro dramático. Acho que eu deveria levar a Bridie ao concerto em vez de você. Eu encarei ela. Ela precisa disso mais do que você, ela. Continuou. Você nem conhece todas as músicas, só vai ficar parado lá enquanto eu e a Bridie realmente nos conectamos com a música. Ela passou por tanta coisa, e isso poderia realmente levantar o astral dela. Ela precisa de uma vitória. Eu me encostei no balcão e cruzei os braços. Deixa eu ver se entendi direito, eu disse. Eu gastei $450 em ingressos para o seu aniversário, pedi um favor a um colega de trabalho que se esforçou para ajudar, planejei uma noite para nós dois, e você quer levar sua irmã no meu lugar? Você está fazendo isso parecer pior do que é. Como deveria parecer? Eu retruquei. Ela bufou, irritada. É o meu presente, eu deveria decidir o que fazer com ele. E se você realmente me amasse, iria querer que eu me divertisse o máximo possível. A Bridie vai apreciar mais do que você. Ela realmente entende a música. Eu senti algo mudar dentro do meu peito, como se tudo finalmente entrasse em foco depois de 2 anos olhando para uma imagem borrada. E o que eu quero? Eu perguntei. E o fato de que eu queria passar essa noite com você, que planejei isso para nós termos tempo juntos de verdade. Não seja egoísta, Jensen. A Bridie é família, é sangue. Você e eu podemos fazer outra coisa em outro momento. Ali estava. Eu sempre ficaria abaixo da irmã dela. O cara que pagava as contas e comprava os presentes ficava abaixo da mulher que não contribuía com nada e levava tudo. Algo simplesmente desligou dentro de mim. Tudo bem, eu disse. Voltei para o fogão. Leva a Bridie. Se é isso que você quer, vá em frente. Ela piscou, surpresa com a rapidez com que eu cedi. Sério? Você está bem com isso? Sim. Ela correu e me abraçou por trás. Eu fiquei ali, rígido, olhando o molho borbulhar no fogão. Muito obrigada, eu sabia que você ia entender, você é o melhor. Ela já estava pegando o telefone para mandar mensagem para a Bridie com a boa notícia. Eu não dormi naquela noite, não por tristeza, mas porque estava planejando. Veja bem, aqui está o que a Fiona não sabia, ou não se deu ao trabalho de pensar. O apartamento estava no meu nome, o contrato de aluguel também. As contas, a internet, tudo estava no meu nome. Quando passamos a morar juntos, o crédito dela estava destruído demais para constar em qualquer coisa oficial. Ela era apenas uma ocupante. Eu tinha falado cedo com o cunhado do Owen, que era advogado, sobre a minha situação. Eu só queria ter certeza de que não estava fazendo nada estúpido. Ele me disse que eu estava juridicamente seguro, embora tenha lembrado que cada situação é diferente. O anel de noivado também ainda era legalmente meu. Ela tinha insistido para que fizéssemos uma avaliação e adicionássemos o anel à apólice de seguro dela, mas eu fui empurrando a papelada, dizendo sempre que resolveria na semana seguinte. O anel era uma herança de família, o diamante da minha avó recolocado em uma nova armação.
Minha mãe tinha me dado com o entendimento de que, se o noivado não desse certo, ele voltaria para a família. Valia cerca de $8.000, e naquele momento, estava na caixa de joias da Fiona. No sábado de manhã, liguei no trabalho dizendo que estava doente. A Fiona estava no estúdio de yoga até o meio-dia, cobrindo o turno de alguém. A Bridie estava onde quer que a Bridie estivesse quando não estava no meu sofá. Fiz café, sentei à mesa da cozinha com um bloco de papel e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o Owen. Contei o que tinha acontecido. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ela fez o que, ele disse por fim, vai levar a irmã que está morando no sofá de vocês sem pagar nada há 8 meses. Ele soltou um suspiro lento. Do que você precisa? Preciso saber se o primo da sua esposa ainda administra aquele complexo de apartamentos do lado leste, aquele com contratos mês a mês. 3 horas depois, eu tinha assinado um contrato de aluguel para uma unidade de um quarto com início naquele mesmo dia. O primeiro mês mais o depósito de segurança deu algo em torno de 19 centenas. Escrevi o cheque sem piscar. A segunda ligação foi para o meu locador. Nosso contrato atual tinha passado para mês a mês após o primeiro ano, o que significava que eu podia sair com 30 dias de aviso. Liguei para o Dominique, expliquei que precisava sair imediatamente e me ofereci para pagar um mês inteiro de aluguel como multa, além de abrir mão do depósito de segurança. Tem certeza disso? Dominique perguntou, isso parece bem definitivo. Tenho absoluta certeza. Houve uma pausa. Vou colocar o lugar à venda até terça-feira. Chaves na caixa até domingo à noite. A terceira ligação foi para uma empresa de mudanças especializada em serviços de urgência. Atendimento no sábado à noite, enquanto ela estivesse no concerto. 3 homens, 4 horas, 11 centenas de dólares. Depois havia o anel. A Fiona tinha o hábito de tirá-lo quando tomava banho. Ela o guardava na caixa de joias em cima da cômoda, ao lado dos frascos de perfume e do suporte de brincos. Esperei até que ela estivesse no banheiro se arrumando para o concerto. Entrei no quarto, abri a caixa de joias e peguei o anel da minha avó. Coloquei no bolso e saí. Ela nunca percebeu. A tarde se arrastou. A Fiona estava agitada pelo apartamento, experimentando roupas diferentes, fazendo chamadas de vídeo com a Bridie para combinar os looks. Experimentou 3 vestidos antes de escolher o preto que eu tinha comprado para o nosso jantar de aniversário de namoro 6 meses antes. Fiquei sentado no sofá fingindo assistir televisão, revisando mentalmente tudo no apartamento que era meu. Sofá, televisão, mesa de jantar e cadeiras, a cama e o colchão, os equipamentos da cozinha, tudo meu. As contribuições da Fiona para o lugar eram as roupas, a maquiagem, os tapetes de yoga e a pilha de coisas que a Bridie tinha acumulado ao longo de 8 meses de ocupação. Ela chegou por volta das 5 da tarde. Entrou sem bater, como sempre, e mal olhou na minha direção. Prontas, ela perguntou para a Fiona. A Fiona saiu do quarto, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Parou e olhou para trás, para mim no sofá. Provavelmente vamos comer alguma coisa depois do show, então não me espere acordado. Tem sobras na geladeira. Divirtam-se, eu disse. Foi a última diversão que ela teria às minhas custas. A equipe de mudança chegou às 6:30 da noite, exatamente no horário combinado. 3 homens em um caminhão branco tipo baú. O encarregado era um sujeito grande chamado Rei, que parecia alguém que já tinha esvaziado 1000 apartamentos e nada mais o impressionava. Barba grisalha, antebraços como troncos de árvore. Encontrei-os no estacionamento e apertei as mãos. Então, qual é a situação? Rei perguntou enquanto caminhávamos em direção ao prédio, só para eu saber com o que estamos lidando. Contei tudo para ele. Depois os conduzi pelo apartamento, apontando o que ia e o que ficava. Tudo vai, exceto as coisas naquele canto, eu disse, gesticulando para os pertences da Fiona, isso fica. Todo o resto vai. O Rei olhou para a pilha e depois percorreu o olhar pelo resto do apartamento. Só o sofá provavelmente vale mais do que tudo aquilo junto. Eu sei. Eles trabalharam rápido. Em 90 minutos, a sala estava completamente vazia. Sofá fora, televisão fora, mesa de centro, rack, estantes, tudo carregado no caminhão. A sala de jantar foi em seguida, mesa, cadeiras, a luminária bonita que eu tinha comprado para substituir aquela feia que veio com o apartamento. Às 9 da noite, o apartamento parecia uma cena de crime. Paredes vazias, marcas de poeira onde os móveis costumavam ficar. As únicas coisas que restavam eram os pertences da Fiona e uma cadeira dobrável que deixei no meio da sala. Fiz uma última vistoria, conferi cada gaveta, cada armário, cada prateleira, garantindo que não tinha deixado nada importante para trás. Então cheguei ao banheiro. Peguei as toalhas boas. As toalhas boas, aquelas que eu tinha comprado numa loja de artigos para casa quando nos mudamos, eu levei. Levei a cortina do chuveiro, o tapete do banheiro e o papel higiênico, porque eu tinha acabado de comprar um pacote com 24 rolos na semana anterior e não ia deixar aquilo para trás.
Sentei no balcão da cozinha, a única superfície que ainda restava no apartamento, e escrevi o bilhete no verso de uma conta de luz antiga. Fiona, ela pode ficar com os ingressos e você pode ficar com a vida que realmente queria. O contrato de aluguel foi encerrado. Dominique estará aqui na segunda-feira às 9 da manhã para a vistoria. Você tem até lá para tirar suas coisas. Não entre em contato comigo. O noivado acabou. O anel pertence à minha família e voltou para onde pertence. Boa sorte. Jensen. Deixei o bilhete ao lado das chaves dela, tranquei a porta, desci as escadas e joguei minhas chaves na caixa do Dominique. Dirigi até meu novo apartamento, desempacotei o essencial, pedi comida chinesa de um lugar que entregava tarde, sentei no sofá da minha sala nova e silenciosa e comi frango com pão enquanto bloqueava todos os números que consegui pensar. Fiona, Bridget, a mãe delas, a tia que eu tinha conhecido uma vez no dia de ação de graças, todo amigo em comum que pudesse tentar bancar o mediador. Depois desliguei o telefone e fui dormir. O melhor sono que tive em 2 anos. As consequências começaram no domingo de manhã. O Owen me ligou por volta das 10 da manhã, soando impressionado. Então acabou, ele perguntou. Acabou. Bom para você, cara, sério, isso exigiu coragem. Mas você sabe que ela vai atrás de você, né? Eu sei, estou pronto. O que eu não estava pronto era para a rapidez com que elas se organizaram. Por volta das 2 da tarde, ouvi uma batida na minha porta. Eu não tinha contado meu novo endereço para ninguém além do Owen, dos meus pais e do proprietário. Olhei pelo olho mágico e vi a mãe da Fiona, Michelle. Não abri a porta. Eu sei que você está aí dentro, Nathan, ela bateu de novo, mais forte. Precisamos conversar sobre o que você fez com a minha filha. Ela está sentada em um apartamento vazio, sem móveis e sem ter para onde ir. Isso não é como adultos resolvem problemas. Fiquei em silêncio. As batidas continuaram por cerca de 10 minutos. Ela me deu uma verdadeira palestra através da porta sobre responsabilidade, compromisso e sobre como eu devia, no mínimo, uma explicação a Fiona. Quando não respondi, ela deslizou um bilhete por baixo da porta. Isso não acabou. Você deve uma desculpa a Fiona e o anel. Me ligue quando estiver pronto para agir como um homem. Joguei no lixo. Na manhã seguinte, no trabalho, contei ao Owen o que tinha acontecido com a Michelle. Ele balançou a cabeça. Eles te encontraram rápido assim. O marido dela trabalha para a cidade, provavelmente puxou seu novo endereço em algum banco de dados. Não sei. Não importa. Ela pode bater o quanto quiser. O Owen se recostou na cadeira. Você sabe o que isso significa, né? Eles estão em pânico. Esperavam que você cedesse. Você não cedeu. Agora eles não têm nada. Ele estava certíssimo. Tudo o que aconteceu depois teve a energia de pessoas improvisando enquanto avançavam. A segunda-feira foi mais interessante. Cheguei ao trabalho por volta das 7h30, achando que começar cedo ajudaria a manter o foco. Por volta das 10 da manhã, recebi uma ligação da segurança do prédio. Tem uma mulher na recepção perguntando por você. Diz que é sua noiva. Ex-noiva, eu corrigi. Não deixem ela subir. Eu desço. Peguei o elevador até o saguão. A Fiona estava perto da mesa da segurança, com aparência péssima, cabelo sujo, moletom, olhos vermelhos. A Bridget estava com ela, braços cruzados, com cara de quem queria partir para cima. Jensen, precisamos conversar. Não, não precisamos. Você não pode simplesmente fazer isso, a voz dela falhou. Você não pode desaparecer e me deixar sem nada. Nós íamos nos casar. Íamos, eu respondi. A Bridget deu um passo à frente. Você é louco. Quem faz isso? Quem pega um anel de noivado de volta? Eu não peguei nada que não fosse meu. Não éramos casados. Era uma herança de família que volta se o noivado termina. Terminou, o anel voltou. Você vai se arrepender disso, a Bridget disse. Duvido. A Fiona começou a chorar. Jensen, por favor, me desculpa. A coisa do concerto foi idiota, mas você não pode jogar fora 4 anos por um erro. Olhei para ela e não senti nada. Você disse que sua irmã merecia mais, que eu só ia ficar lá parado enquanto vocês duas realmente aproveitavam. Foram exatamente essas as suas palavras. Eu não quis dizer assim. Quis sim. Virei e caminhei em direção aos elevadores. A segurança avançou para escoltá-las para fora. Isso não acabou, a Fiona gritou. Eu continuei andando. As portas do elevador se fecharam, mas não tinha acabado, nem de longe. 2 dias depois, fui notificado no trabalho. A Fiona tinha encontrado algum advogado de fundo de gaveta disposto a redigir uma carta de cobrança, alegando que eu devia indenização por mudança repentina, sofrimento emocional e pelo anel. O irmão do Owen analisou tudo e me ligou naquela mesma tarde.
Isso é lixo. O anel é um presente condicional, a condição não foi cumprida. O apartamento estava no seu nome. Ela não tem nada. Ele enviou uma resposta que apontava educadamente que eu tinha 8 meses de recibos documentados de compras de supermercado e pagamentos de contas, que poderiam facilmente ser enquadrados como sustentação da irmã desempregada dela. A carta de cobrança desapareceu em menos de uma semana. Mas a Bridie ainda não tinha terminado de causar problemas. Cerca de uma semana depois do episódio no saguão, comecei a receber ligações estranhas no trabalho. Alguém ligava para a linha principal, pedia para falar comigo e desligava quando a ligação era transferida. Aconteceu 4 ou 5 vezes até que nossa recepcionista, Dana, veio até mim. Tem uma mulher que fica ligando para você, não diz o nome, não deixa recado e soa bem hostil, para ser sincera. Eu tinha uma boa ideia de quem era. A Bridie não tinha nada além de tempo e aparentemente decidiu gastá-lo tornando minha vida profissional irritante. Então começou a parte das redes sociais. A Fiona postou um longo desabafo no Instagram sobre parceiros narcisistas e abandono emocional. Ela não usou meu nome diretamente, mas deixou detalhes suficientes para que amigos em comum descobrissem em questão de horas. A publicação teve cerca de 200 curtidas e uma enxurrada de comentários solidários de pessoas que só conheciam a versão dela. Algumas pessoas do nosso grupo de amigos em comum entraram em contato pedindo o meu lado da história. Eu dei a versão curta. A maioria entendeu imediatamente. 1 ou 2 acharam que eu exagerei. Um cara que eu mal conhecia me mandou uma mensagem longa falando que eu precisava trabalhar minhas habilidades de comunicação. Bloqueei ele também. A verdade é que, nessas situações, algumas pessoas sempre vão ficar do outro lado, não importa o que. Elas já decidiram quem é o vilão e nada muda a opinião delas. Eu parei de me importar com o que qualquer uma dessas pessoas pensava. O último capítulo se desenrolou ao longo dos 2 meses seguintes. O Owen foi me mantendo informado por meio da rede de contatos dele. A Fiona e a Bridie tinham se mudado para a casa da mãe delas, Michelle, que tinha um condomínio de 2 quartos que nunca foi feito para comportar 3 mulheres adultas, mas todas as coisas delas. O arranjo estava indo exatamente como se poderia esperar, ou seja, um desastre total. Então o Owen me ligou com algo que melhorou o meu mês inteiro. Lembra do meu cunhado que trabalha na segurança do local do show? Ele disse. Falei com ele num jantar de família ontem à noite. Ele ouviu a história toda sobre o que aconteceu no concerto. O que houve? A Bridie fez elas serem expulsas. O Owen estava claramente se divertindo com isso. Então, aparentemente, durante a 3ª ou 4ª música, ela decidiu que os lugares no piso não eram bons o suficiente e tentou entrar escondida na área VIP passando da barreira. Foi pega imediatamente. Quando tentaram barrá-la, ela surtou, começou a gritar que conhecia gente importante, que aquilo era um tratamento inaceitável, modo cara incompleto. Eu me recostei na cadeira com o telefone colado ao ouvido. Você está brincando comigo. Fica melhor. A segurança a escoltou para fora. A Fiona tentou acalmar a situação, tentou pedir desculpas, mas a Bridie não parava de falar. Só continuava escalando a confusão. No fim, as 2 foram expulsas do local. Elas viram talvez 4 ou 5 músicas antes de tudo desandar. Perderam toda a segunda metade do show, perderam o bis, perderam tudo. Eu ri. Elas dirigiram até lá, o Owen continuou, assistiram a banda de abertura, viram talvez uns 20 minutos do show principal e então o ego da Bridie fez com que as 2 fossem colocadas para fora antes mesmo de a banda engrenar de verdade. O karma tem senso de humor, o Owen disse. Acho que sim. 2 semanas depois disso, encontrei a Fiona em uma cafeteria perto do meu antigo bairro. Não foi de propósito, eu só estava pegando algo antes de uma reunião. Ela estava sentada sozinha numa mesa perto da janela, olhando para o telefone com a expressão de alguém que tinha ficado sem opções. Ela levantou o olhar e me viu. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então ela se levantou e veio até mim. Podemos conversar, só 1 minuto? Eu olhei para ela. Ela parecia cansada de um jeito que café nenhum ia resolver. A raiva do episódio no saguão tinha sumido. Qualquer luta que ainda houvesse nela tinha se desgastado em algum ponto do caminho. 1 minuto, eu disse. Saímos para fora. O ar de outono estava frio e ela cruzou os braços em volta do corpo. Não estou aqui para pedir que você volte, ela disse. Eu sei que isso acabou. Eu só queria dizer que sinto muito, de verdade desta vez, não porque eu queira algo, mas porque eu te devo isso. Eu esperei. A Bridie é a Bridie. Ela sempre foi assim, honestamente. Ela só tira e tira, e todo mundo deixa, porque enfrentá-la é exaustivo. Eu deixei ela passar por cima do meu relacionamento porque tinha medo de perder a aprovação dela, porque ela é minha irmã mais velha. O que mudou? Ela me expulsou. A Fiona riu, mas não havia humor nenhum ali. Estávamos ficando na casa da minha mãe e a Bridie começou a sair com um cara que conheceu num aplicativo de namoro.
Uma semana depois, ele se mudou para o condomínio da minha mãe e começou a dormir na sala. Quando reclamei disso, a Bridget disse que eu estava com ciúmes porque agora estava solteira e não conseguia lidar com a felicidade dela. Eu não disse nada. Minha mãe ficou do lado dela, disse que eu estava sendo difícil, disse que a Bridget precisava de apoio naquele momento. Então eu fui embora. Estou ficando na casa de uma colega de trabalho do estúdio. Estou pegando turnos extras em um segundo emprego para conseguir pagar o depósito de um lugar só meu. Basicamente estou começando do zero. Ficamos ali por um longo momento, duas pessoas que antes planejavam um futuro juntas e agora eram apenas estranhos com um passado em comum. Pelo que vale, ela disse, você estava certo sobre tudo. Eu só não conseguia ver até estar do outro lado disso. Eu assenti. Ela voltou para dentro. Fiquei ali por um segundo, observando ela se sentar novamente sozinha à mesa. Ela pegou o telefone e começou a rolar a tela, provavelmente procurando apartamentos que não podia pagar ou empregos que nunca responderiam. Entrei no carro e fui para minha reunião. Não pensei mais nela até sentar para escrever isto. Isso foi há cerca de 3 meses. Ainda estou no apartamento de um quarto no lado leste. É pequeno, mas é meu, e a única pessoa comendo a minha comida sou eu. O Owen me ajudou a conseguir uma promoção no trabalho, coordenador sênior com uma equipe sob minha responsabilidade. Estou ganhando cerca de 15% a mais agora e, pela primeira vez em anos, realmente gostando do trabalho. Voltei a correr de manhã, algo que eu tinha parado de fazer porque a Fiona reclamava que tirava tempo de nós. Agora acordo às 5:30, corro 3 milhas pelo bairro, tomo banho e estou na minha mesa às 7, realmente querendo estar lá. É impressionante o que acontece quando ninguém está te drenando antes mesmo de o dia começar. Na semana passada, o Owen me mandou uma captura de tela do Facebook da esposa dele. O novo namorado da Bridget tinha postado um desabafo público sobre a irmã maluca da namorada que ficava aparecendo sem avisar e criando drama. Aparentemente, a Fiona finalmente tinha começado a impor limites contra a arrogância absurda da Bridget, e a Bridget estava perdendo completamente o controle por causa disso. A mesma dinâmica que destruiu meu relacionamento agora estava acontecendo no mundo da Bridget, e a Fiona finalmente era quem colocava limites em vez de ser pisada. Sinceramente, fico feliz por ela. Algumas lições só se aprendem do jeito difícil. Eu ainda tenho o anel da minha avó. Ele está de volta à família, guardado em segurança na casa dos meus pais, onde pertence. Talvez, um dia, eu o dê a alguém que realmente mereça, alguém que entenda que família não significa deixar as pessoas te tratarem como lixo. Mas, por enquanto, estou bem, melhor do que bem. A Fiona escolheu a irmã em vez de mim, então eu escolhi a mim mesmo em vez das duas. A melhor troca que já fiz.